Estamos aqui no dia do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós adoramos, e nesse mês nós entramos então há poucos dias de celebrar a ressurreição e vida em Jesus, amém? Eu queria convidar você a, junto comigo, abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119, nós vamos ler todos juntos o versículo de número 66, Salmo 119, 66. Neste dia do Senhor que nós nos preparamos, a igreja tem um tempo especial para aprender a palavra de Deus de maneira específica, de maneira dinâmica, e eu queria convidar os irmãos que já encontraram a ficarem em pé, e nós vamos ler todos juntos o Salmo 119, o versículo 66, Salmo 119, 66, vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Mais uma vez, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus decretos, nos teus mandamentos. É por isso que nós nos reunimos aqui essa manhã na escola dominical, e nós vamos cantar agora a canção que diz: digno ao Senhor. Nesses dias que antecedem a Páscoa, nós estamos nos preparando para esse momento. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos soberano.
Digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Deus amado, soberano Criador, que providenciou redenção em Cristo Jesus, nós, reunidos aqui em Teu nome, queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade. Louvamos ao Senhor pelo sacrifício redentivo, Senhor. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam preparados para nesta manhã aprender da Tua santa palavra, que contém toda a revelação divina. Faça isso em o nome de Jesus, ao qual nós oramos. Amém. Queria convidar o nosso irmão diácono de plantão para estar aqui à frente, e nós vamos nessa próxima canção ter a oportunidade de adorar ao Senhor, e também aqueles irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas, poderão trazer também nesse momento de adoração com música, mas também com ofertas. Você que nos visita, fique à vontade e não se sinta constrangido. Esta é uma obrigação dos membros da igreja, mas você também pode contribuir, se assim Deus colocar no seu coração. Nós vamos cantar entrega, e após a canção, eu vou pedir para o nosso irmão diácono Grilo fazer uma oração de gratidão e agradecimento. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua presença, ó Pai. Te agradecemos por tudo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela vida das pessoas que estão aqui, pela vida das pessoas que não puderam ouvir, Senhor. Só o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Te agradecemos também, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas. E em nome de Jesus que nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Tá ligado? Nós temos, aqui demora, tem um delay. Se aperta, e aí tem um delay. Nós temos nessa semana 2 aniversariantes. Os irmãos, todos conseguiram pegar o boletim. O boletim ele é enviado digitalmente, né, no grupo, e também físico, aí com os nossos irmãos diáconos. Estava bom aquele volume lá. Dia 4 de abril, aniversário da nossa irmã Alice Rocha, a nossa irmã Alice Pedroso Rocha. Eu não a vi chegar e não estou vendo por aqui. E no dia 7 de abril é aniversário do Heitor, filho da nossa irmã Viviane, né, que deve estar já lá na abertura da escola bíblica para as crianças. O aniversário do Heitor, dia 7 de abril. Há algum irmão que o nome aí não saiu no boletim, mas completa anos aí nessa semana? Não? Às vezes a gente omitiu aqui. Não, então nós vamos orar aqui por esses 2 aniversariantes. A irmã Alice no dia 4 e o Heitor no dia 7. Eu vou convidar um dos nossos irmãos aqui para fazer essa oração, não é? Vou convidar o irmão Raul. Raulzeira. O Raul. Ô Raul, você pode orar pelos nossos aniversariantes? É a Alice e o Heitor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais esse dia. Abençoe esses irmãos que vão completar mais um ano de vida. Abençoe o Heitor e a Alice. Cuide deles e a família deles, pela toda a vida deles, pela vida do Senhor e vida pessoal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, nós estamos avançando nesse domingo para estudar a palavra do Senhor. Domingo é o dia do Senhor e que nós separamos especialmente para descansar no Senhor. E nós temos o privilégio, meus irmãos, de ter a escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana de Araraquara já há muitos anos. E eu queria comentar com os irmãos rapidamente que o Salmo 119, na sessão que nós lemos, versículo 66, eu vou ler o 64 e o 65, e a reflexão é o desejo do salmista pelo conhecimento da palavra do Senhor. E eu queria destacar com os irmãos, Salmo 119, 64 a 66. E diz assim a palavra do Senhor: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Amém? Desejo do salmista é de conhecer a palavra do Senhor, os decretos do Senhor, o mandamento do Senhor. Que isso seja uma verdade na minha e na sua vida. E todas as vezes que nós estivermos nos preparando para o dia do Senhor, que você incentive a sua família, incentive os seus amigos. Nós temos um local para ir estudar a palavra do Senhor. E venha, que nós juntos vamos aprender os decretos de Deus, o conhecimento da palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. É isso que a liderança dessa igreja propõe à escola dominical, é isso que todos os professores aqui estão engajados em fazer, em compartilhar da palavra do Senhor. Que isso seja
uma verdade. E assim como o salmista clama aí ao Senhor, que nós sejamos essas pessoas que clamam pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da palavra do Senhor, dos decretos do Senhor. Aproveito para contar brevemente um testemunho do irmão Fábio, se ele me permitir. Fábio, mas o irmão Fábio, a gente estava conversando, Fábio Andrade, ele é novo aqui. Os irmãos, ele está novo de uns 6 meses, né? E a gente compartilhando, olha, eu vim para cá pela exposição da palavra. Eu vim para cá pelo ensino da palavra. Amém? Que nós sejamos também fonte de compartilhar. O ensino vem pelos professores, pelos presbíteros, pelo pastor, e ele deve ser compartilhado. Que as nossas conversas sejam sobre a palavra de Deus, sobre os decretos do Senhor, sobre a lei de Deus. Que a gente, uns aos outros, nos edifiquemos com esse propósito, de conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Amém? Queria deixar com os irmãos esta reflexão sobre o ensino do Senhor. E quero, rapidamente, falar que privilégio pertencer a uma igreja como a nossa, que é uma igreja, é uma federação de igrejas, meus irmãos. E uma igreja federada, nós não somos sozinhos. Nós temos aí um corpo no Brasil inteiro, muito grande. E nós teremos esse ano, e já estamos tendo, as nossas reuniões, que são reuniões importantes, não é? Nós teremos a 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a nossa igreja. Então, o nosso Conselho Maior vai se reunir, é a 40ª reunião, e vai ser do dia 24 a 31 de julho, em Cuiabá, no Mato Grosso. Inclusive, meus irmãos, nessa reunião não são tratados só assuntos de ordem administrativa, mas doutrinária e teológica, que são muito importantes para o caminhar da igreja do Senhor. Então, as decisões são decisões da nossa igreja. O nosso grande conselho se reunirá lá em Cuiabá. E privilégio também, meus irmãos, é que nós teremos um representante, não é? Na reunião do Supremo Concílio, que é também membro desse conselho, nosso irmão presbítero Antônio, né, Antônio? Estará lá representando. Privilégio fazer parte de uma igreja federada, não é? Representando, ele vai estar representando o presbitério de Araraquara, representando nossa igreja. A comissão executiva vai se reunir do dia 18 ao dia 22 de abril, agora. E é muito importante nós estarmos em oração, entram os documentos. Um dos documentos que vai entrar é o documento que o sínodo está enviando do desdobramento do nosso presbitério. Vai ser agora, do dia 18 a 22, lá na Bahia, vai ser essa reunião, vai ser julgado. A Sociedade Auxiliadora Feminina já fez a sua reunião nacional, agora em março. E nós teremos, agora em abril, no final de abril, o 29º Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana. Então, todas as nossas federações, nós somos a igreja federada, e assim como o conselho é um com o Supremo Conselho, todas as forças de integração são um com as nacionais, não é? Que beleza é poder fazer parte de uma igreja assim. A Conferência Nacional da Mocidade Presbiteriana, que vai acontecer em abril, né? Então, da Sociedade Auxiliadora Feminina já aconteceu, não é? Foi agora em março. Da Mocidade Presbiteriana vai ser o 29º Congresso, vai ser no final de abril. O Congresso Nacional dos Homens, ao PH, vai ser o 15º Congresso Nacional da União Presbiteriana de Homens, vai ser em Guarapari, no Espírito Santo, vai ser em setembro, o Congresso Nacional da UPH. E, meus irmãos, nós teremos o 9º Congresso Nacional da União Presbiteriana de Adolescentes. E é um privilégio, meus irmãos, esta igreja, o conselho dessa igreja, sempre apoiou o trabalho das sociedades internas. Sempre apoiou, sempre. Assim, pelo menos desde do momento, eu acabo servindo com as sociedades internas já há um tempo aqui na igreja e sempre tive apoio do conselho. E no 9º Congresso Nacional da União Presbiteriana de Adolescentes, nós vamos ter o privilégio de ter adolescentes representantes nacionais da nossa igreja. Então, nós teremos adolescentes que vão representar lá
no congresso. Nunca na história dos congressos nós tivemos alguém de Araraquara, alguém do Sino do Oeste Paulista, não é? Representando lá. E aí eu queria convidar os meninos que estão aqui, a Isadora, que eu estou vendo, vem cá na frente, gente. Eu vou convidar vocês a virem aqui no lado, às vezes alguém não te conhece. O Raul já veio aqui orar. O Raul, a Isadora, a Sara Sorbara, está viajando. Muitas viagens a Sara está fazendo. A Beatriz, está? Estão juntas? E estarão juntas no congresso. É uma benção, né? Então vocês vão representar. E aí a ideia é que a nossa UPA local, assim como a Sociedade Auxiliadora Feminina, assim como o PH, assim como a Mocidade, nós somos um nacionalmente. Assim como nós somos um em igreja, a gente é um em federação. Então, estará lá no Congresso Nacional, que vai ser em Aracruz, no Espírito Santo. Nós vamos sair daqui de Araraquara, de busão. Benção, não é? E nós vamos estar lá. Eles vão representar todos os adolescentes da igreja local, todos os adolescentes do presbitério e os adolescentes do sínodo. É um privilégio e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. E eu vou pedir, não é, para o pastor fazer uma oração, porque esses próximos dias são dias de preparação para a reta final do congresso. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração especificamente por esse congresso, pelos meninos e pelos congressos nacionais da nossa igreja também, reunião do Supremo Concílio, e fica à vontade, pastor. Tá bom. Vamos orar então, nesse momento. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem levantado em nossa igreja pessoas, ó Deus, comprometidas com o Teu reino. E muito obrigado, ó Deus, pela vida dos nossos adolescentes. Agradecemos, ó Deus, porque não somente teremos o presbítero Antônio Sorbara como representante ali no nosso Supremo Concílio, Amém, Senhor. dessa reunião em Cuiabá, e louvado seja Deus por isso. Amém. Mas também, ó Deus, os adolescentes estarão participando desse congresso lá em Aracruz. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando a vida deles, Em nome de Jesus. representados aqui pelo Raul, como também pela Isadora. Amém, Senhor. Derramando a sua misericórdia também, ó Deus, para o nosso conselheiro, o presbítero Nivaldo. Amém, Senhor. E que esse tempo ali, ó Deus, naquela reunião, seja um tempo proveitoso. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado muito mesmo a nossa igreja. E temos visto, ó Deus, tanto os adolescentes, os jovens, homens, as mulheres, como também, ó Deus, as crianças. Ó Deus, forças que têm ajudado a integrar a nossa igreja, Sim, abençoando Senhor Jesus. nessa comunhão, abençoando nesse fortalecimento. E como é bom, ó Deus, ver a retomada da nossa igreja, essa revitalização, partindo, ó Deus, da liderança, e temos visto, ó Deus, o acompanhamento de todos os membros da igreja. Agradecemos, ó Deus, por esse privilégio e pedimos só abra as portas, ó Deus, para que tudo corra bem e que essa viagem seja de grande edificação para os nossos adolescentes. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Raul, Isadora. Se você, meu irmão, às vezes você está aí vendo esses meninos, fala, será que eles estão precisando de alguma coisa? Você pode me procurar depois aí da escola dominical, certamente você vai poder ajudar. A UCP, que é a União de Crianças Presbiterianas, eles não se reúnem nacionalmente, porque são menores, né? Então eles só se reúnem regionalmente. Nacionalmente não tem o congresso da UCP. Meus irmãos, já vou passar a palavra para o pastor, que vai dar avisos muito importantes. Não é? Vem aí a nossa vigília, jejum e oração, e ele vai falar mais sobre isso. Eu só queria terminar minha fala convidando você, voluntário, atenção, você que quer servir a Deus nessas férias. Sobretudo, está aí os estudantes, está aí os adultos. Você que quer servir ao Senhor, dando aí 3, 4 dias de trabalho, nós temos um local para você servir. É a nossa EBF. Nós teremos a Escola Bíblica de Férias, e nessa Escola Bíblica de Férias nós precisamos de voluntários. Além dos professores envolvidos da escola dominical, nós precisamos de voluntários. O objetivo da Escola Bíblica de Férias é alcançar as crianças para Jesus. Então, de antemão, convido a igreja a estar em oração. Mas eu convido você que tem habilidade nas áreas, eu vou falar aqui as equipes, tá? E se você quer servir, você me procura. Olha, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero fazer. Nós estamos no momento de seleção de equipes. Nós temos a equipe de divulgação e inscrição,
pessoas com habilidade gráfica para fazer lá o nosso Google Forms, para fazer um vídeo de divulgação, para fazer criativos para fazer essa parte. Nós temos a equipe de recepção, a equipe de decoração e ornamentação, a equipe das oficinas de atividade, a equipe de teatro, a equipe das oficinas de brincadeiras, né, que é o tempo e a equipe das oficinas de aplicação e de secretaria. Eu falei bem rápido, né, mas isso vai estar escrito para vocês no post da igreja. E se você quiser servir hoje mesmo, falando, Nivaldo, eu quero servir numa área dessas aí. E às vezes não foi nenhuma área que eu falei, mas você quer servir, tem lugar para você. Às vezes não foi nenhuma área que eu falei, mas você quer servir na Escola Bíblica de Férias. Convido os irmãos a orarem por esse momento, a orarem por esse tempo, e sobretudo a me procurarem. As equipes que nós precisamos, assim, de um start agora no nosso planejamento, é quem vai trabalhar com divulgação, com inscrição, com recepção e decoração. Não é? Então, se você já tem aí no seu coração que gostaria de fazer isso, você me procure depois da Escola Bíblica Dominical. Queria convidar o pastor aqui que vai, além de fazer a divisão das aulas, vai dar avisos importantes. Pois não, Ana? Já tem a data. Está na agenda da igreja. Já tem a data. Anual. É na segunda semana, no segundo final de semana de julho, para aí ficar mais fácil. Segundo final de semana de julho. E aí nós temos, Ana, a ideia de fazer ali, começando na quinta-feira, quinta, sexta, sábado. O programa é para 4 dias, mas ainda nós precisamos de trabalhadores para os 4 dias. Não é? A irmã Wanda, perguntas. Vai ter equipe da cozinha. Já tem, então, já temos uma pessoa. Meus irmãos, olha que bênção. Já tem a equipe da cozinha pronta. É isso, Wanda? Já anotei o seu nome aqui? Então já está. Tá bom? Segundo final de semana de julho, ali no meio das férias de julho. Isso. Então você me procura. Obrigado, minha irmã Ana. Obrigado, Wanda. Obrigado, pastor. Obrigado, pode deixar aí. Então, essa programação, no início do ano, os irmãos receberam uma programação. E tudo isso nós estamos procurando seguir direitinho. Então, olha a programação que nós entregamos no primeiro domingo de janeiro. E fomos entregando para a igreja. Então, nós temos toda a programação está acontecendo. Graças a Deus. E nós temos a nossa EBF marcada para julho. É uma oportunidade maravilhosa de você investir nas crianças. Nós temos aqui muitas crianças na igreja, muitos netos, né? Aí os avós podem ajudar também, viu? Para estar aqui nessa EBF. Graças a Deus, e por isso o Nivaldo nos lembrou dessa EBF no mês de julho, tá bom? Louvamos a Deus aí por estarmos aqui nesta manhã. Os irmãos viram que linda que está aqui a ornamentada a igreja? Quem observou? Ah, que bom! A gente agradece a nossa irmã Vanessa e o Fábio, né, que doaram essas flores para nós, né? Mas como fica bonita a igreja ornamentada, né? Graças a Deus. A gente sabe que tem um custo, né? Manter todo domingo, mas a gente louva a Deus. Olha que bênção! E começamos pontapé inicial no mês de abril, né? Mês de abril, que eu acho que é o mês mais bonito do ano, né? Depois os irmãos vão perceber, é o mês mais bonito do ano. Mas, e a gente sabe perfeitamente que, acima de tudo, a gente comemora a ressurreição de Cristo, né? E louvado seja Deus, porque estamos aí com um pontapé inicial muito bonito, né? E a gente louva a Deus por estarmos aqui na nossa escola dominical, para bendizemos o nome do Senhor. Olhando no nosso boletim, você que já viu pela IPA, hoje já pôde acompanhar hoje, esse editorial falou muito ao meu coração. Entrega o teu fardo a Deus. Entrega o teu fardo a Deus. Quem sabe as lutas que a gente tem enfrentado nos últimos tempos aí com essa pandemia toda, agora essa dengue, né, que tem assolado aí o nosso Brasil, a nossa cidade. Entrega o teu fardo a Deus. Lê esse editorial. Deus falou muito ao meu coração, preparando esse editorial, falando a importância de a gente aprender a entregar totalmente ao Senhor o nosso fardo. Também lembro aos irmãos que nós temos uma programação especial, uma programação de Páscoa na nossa igreja. Na sexta-feira da Paixão, vigília e oração. Olha só, sexta-feira da Paixão, vigília e oração. É o tempo que nós vamos passar aqui, de 19h30 até meia-noite, presencialmente, não é online não, presencialmente aqui, orando. A primeira meia hora eu estarei dirigindo, a segunda hora
será a responsabilidade das mulheres, a terceira hora será a primeira hora dos homens, das mulheres, a segunda hora, responsabilidade que nós teremos aí pelos homens, a terceira hora dos adolescentes e a última hora, o tempo dos jovens. Então, o tempo que nós estaremos aqui orando, colocando a nossa vida diante de Deus, agradecendo pela ressurreição de Cristo, porque Ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Então, nós estaremos aqui. E no domingo, dia 17 de abril, teremos então o nosso culto da ressurreição, 7 horas da manhã. Estaremos aqui juntos, bendizendo a Deus, participando da ceia, glorificando o nome do Senhor. E logo após, teremos aquele gostoso café comunitário. Oh, como eu estava com saudade disso, né? O ano passado nós não pudemos fazer. Então, nesse dia nós não teremos escola dominical, o estudo da palavra aqui na escola dominical. Por quê? Teremos o gostoso café comunitário. Então, você que deseja participar, é muito importante você também, nós temos uma lista no boletim para que você possa colaborar nesse café comunitário. Então, se você não vai viajar no período aí da Semana Santa, de sexta a domingo, então você já tem um compromisso para estar aqui conosco, tanto sexta-feira, como também domingo pela manhã e domingo à noite, tá bom? Só lembrando aos irmãos, esses avisos que estão no nosso boletim, só enfatizando, e se você desejar ajudar, procure já a nossa irmã Elda. Então, todo esse material aqui, que a gente vai utilizar no café comunitário, a sua colaboração será muito importante. Procure então a nossa irmã Elda, para que você esteja ali colocando o seu nome na lista, para colaborar então nesse café da manhã, tá bom? Nós vamos então orar para a gente separar em classes. As classes hoje estão aí na normalidade, né? Tanto a classe de catecúmenos, de integração com o presbítero Sorbara, a classe de jovens, a classe de crianças, a classe de adolescentes e a classe de adultos, então, permanece aqui no templo, tá bom? Vamos orar então, para a gente orar? Vamos ficar em pé, por favor? Antes de orar, tem alguém nos visitando pela primeira vez na nossa escola dominical? Tem alguém? Levante a mão aí. Não, acho que não, todos já têm vindo à igreja, né? Então, Deus abençoe a todos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a grande alegria de estarmos na Tua casa. E obrigado, Deus, por esta abertura da nossa escola dominical. Obrigado pelo superintendente da nossa escola dominical, o presbítero Nivaldo, que tem sido poderosamente usado pelo Senhor. E agradecemos a Deus pelo privilégio agora que temos de estudar a Tua palavra. Tu uses poderosamente a vida dos professores como instrumentos do Senhor para a edificação da Tua igreja. Obrigado, Deus, pela alegria de estarmos juntos e que o Teu Santo Espírito, Deus, continue falando poderosamente ao nosso coração. Nós Te bendizemos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Podemos então nos separar em classe, por favor. Graças a Deus, então, por estarmos aqui na nossa classe de adultos. E Deus tem nos dado a alegria de pensar um pouquinho sobre a importância do culto. E temos falado sobre o culto que nós prestamos aí ao nosso Deus. E vários assuntos já foram tratados a respeito do culto. E hoje nós teremos a alegria de pensar sobre a necessidade e essência do culto que nós prestamos ao Senhor, né? Graças a Deus aí, porque é um privilégio quando a gente aprende da palavra e a gente entende qual que é o motivo de nós estarmos juntos e participando de uma reunião como essa, né? Que nós saímos da nossa casa, nós desvencilhamos aí de todo e qualquer obstáculo, para quê? Para estarmos juntos adorando ao Senhor. Como nós já falamos, o culto é muito mais do que estarmos juntos, o culto é a nossa vida. Mas quando nós estamos juntos também, nós estamos prestando um culto ao Senhor. Nós sabemos disso. Esse congraçamento é aquela coinonia que a gente percebe lá no livro de Atos, quando a gente percebe Atos 2, 42 e 47, que a comunhão entre os cristãos primitivos, ali
da igreja de Jerusalém era tão intensa que eles tinham aquela vontade, aquele desejo do coração de estar juntos. E a palavra de Deus diz que enquanto eles perseveravam no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, enquanto eles estavam ali desenvolvendo essa comunhão, aconteciam os milagres e tantas coisas tremendas. E enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha como que Deus faz, né? A comunhão, expressão de vida da igreja, que nós estudamos no ano passado. Comunhão, expressão de vida da igreja. E esse ano nós temos trabalhado como santificação, expressão de aperfeiçoamento da igreja. A comunhão com Deus, ela desemboca numa vida exemplar, numa vida mais santa, numa vida mais reta, uma vida que glorifica ao Senhor. É claro que nós como crentes, a perfeição só quando a gente chegar lá no céu, né? Porque nós estamos nesse processo de santificação. Dia a dia, a gente quer ser parecido com Jesus. A gente sabe que por nós mesmos nós não temos condições. Então a gente precisa, claro, fazer a nossa parte, mas precisamos clamar para que dia a dia o Espírito Santo esteja nos incomodando, para que a gente possa sentir no coração aquele desejo constante. Eu quero aprender mais do Senhor, eu quero ser parecido mais com Jesus, eu quero ter uma vida verdadeira, uma vida lídia, uma vida correta, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Por isso que há a necessidade e a essência do culto. É o que nós vamos pensar nesse tempo aqui com os irmãos, tá bom? Vamos abrir o texto de hoje, Marcos capítulo 12. Evangelho de Marcos capítulo 12. No verso 28 em diante. Marcos capítulo 12, verso 28 em diante. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar a Jesus, né? Então, até o versículo de número 34. Até o versículo 34. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós, diante da Tua palavra, estamos aqui como classe de adultos. E o Senhor tem dado a nós, ó Deus, o privilégio de estudarmos a respeito do culto que nós prestamos ao Senhor. E realmente, ó Deus, o culto é a nossa vida. E nós precisamos, ó Deus, entender o quanto o Senhor nos ama. E o quanto o Senhor se alegra quando nós prestamos um culto no mais profundo do nosso coração. Quando então nós paramos um pouco, quando nós olhamos a Tua palavra, estamos aqui em comunhão, é um culto que nós prestamos ao Senhor. Então estamos aqui juntos, ó Deus, e queremos continuar ouvindo a Tua voz. Já ouvimos a Tua voz durante a abertura da nossa escola bíblica. Mas agora, ó Deus, estudando esse texto e esse tema, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja falando conosco. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada irmão, cada irmã, aquilo que cada um trouxe da sua bagagem de vida, bagagem da semana, todas as dificuldades que enfrentou no trabalho, enfrentou na família, enfrentou com enfermidade, mas que nesse tempo, esse tempo de refrigério, seja um tempo muito propício, ó Deus, para que nós estarmos nos equipando com a Tua palavra, nos fortalecendo para enfrentar, ó Deus, os desafios da nossa vida nessa próxima semana.
fale ao nosso coração e nos abençoe neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é o propósito nosso hoje, então, meus irmãos? Nós entendemos aqui que participar de um culto como algo necessário à nossa fé. Isso é muito importante. É claro que nós temos visto hoje muitos desigrejados. Isso aí, em muitos lugares, conversando com vários pastores, aí que a gente conhece, de muitas igrejas, grandes e pequenas, gente que passa em várias igrejas, né? Tipo o próprio pastor Hernandes, o Nicodemos, outros, eles têm falado de que muitas pessoas, infelizmente, acostumaram com a pandemia, né, e continuam em casa, né? E outros já estavam mesmo, né? E a gente sabe que participar dessa comunhão juntos, isso é uma necessidade da nossa fé. Nós precisamos alimentar, não tem como. O crente precisa alimentar-se espiritualmente. É claro que eu me alimento, quando eu também estou ouvindo lá online, eu me alimento, mas essa comunhão, essa interação, estar juntos, é algo tão maravilhoso para a nossa vida. Aquilo que eu pude falar com os irmãos na semana passada, né? A gente sabe que Jesus Cristo é o noivo, e a noiva é a igreja, né? Nós não vemos nenhum casamento online, né? Tem que estar junto, para ter comunhão, para estar desenvolvendo essa interação. Então, a gente precisa estar junto, noivo e noiva, juntos, como igreja, precisamos estar juntos. E o povo de Deus precisa estar juntos. O povo de Deus precisa estar aprendendo juntos. Então, a importância do culto como algo necessário à nossa fé, o nosso fortalecimento. Eu digo isso, meus irmãos, porque todos nós trabalhamos de segunda a sábado. É a correria, tem gente que trabalha no domingo também. É a correria a gente brinca, né? De você, muitas vezes, bater o córner e querer fazer o gol de cabeça e correr lá para fazer o gol. A gente quer as coisas para ontem. Agora, não tem nada melhor, mais produtivo, mais edificante do que a gente estar juntos com o povo de Deus, aprendendo da palavra do Senhor. E nós temos alegria, né? O privilégio, no domingo, de estarmos aqui, tanto na escola bíblica, como também no culto à noite, para adorar o nome do Senhor. Bem, o que eu quero pensar com os irmãos hoje sobre essa questão de a necessidade e essência do culto que nós prestamos ao nome do nosso Deus. E antes de entrarmos propriamente para refletirmos sobre esse texto aí que nós acabamos de ler, há uma frase uma expressão que chama muito a minha atenção, que é aquela expressão chamada o tédio religioso. E o tédio religioso sempre foi um dos maiores inimigos do cristão, no que se refere à sua vida espiritual. O que é tédio? O tédio é um estado mental resultante do esforço para manter interesse por uma coisa a qual não temos nenhum interesse. O mínimo interesse. Esse é o tédio religioso. Ah, não, eu já vou lá na igreja de novo, daquele jeito, a escola dominical, é aquela abertura, depois vai para a classe para estudar a palavra. Ah, não, né? Então, a pessoa fica com aquele tédio religioso. Ah, eu não quero mais aprender. Ah, não quero, sabe? Mas eu quero falar com muito temor e tremor, né? Na segunda-feira, sendo ruim ou não, eu estou lá no trabalho, né? Segunda-feira, sendo ruim ou não, eu estou na universidade. Segunda-feira, tendo tédio ou não, eu tenho que estar lá fazendo as coisas importantes. E claro que eu preciso fazer. Mas, para as coisas de Deus, parece que há aquele tédio, parece que acentua ainda mais na minha vida, né? Por exemplo, quando muitas vezes nós estamos aqui, e quantas vezes o desejo nosso é estar em outro lugar, né? Está ali, está fazendo outra coisa, ou fazendo outras coisas que são coisas louváveis, que eu trabalhei a semana inteira. Mas o domingo é o dia do Senhor. É o dia de nós estarmos aqui juntos, né? E o doutor A.W. Tozer, ele diz uma expressão que chama muito importante, achei muito importante. Ele diz assim: em muitos lugares, raramente é possível uma reunião cuja única atração seja Deus. Só se pode concluir que os filhos de Deus estão tão entediados dele, pois é preciso mimá-los com pirulitos e balinhas na forma de filmes religiosos, jogos e refrescos. Olha a expressão do A.W. Tozer, né, quando ele fala a respeito disso. Então, por essa razão, qual que é a proposta nossa nessa lição aqui, que nós temos esse tempo para estudar?
sobre a necessidade, a essência do culto, de nós estarmos aqui juntos. Eu sempre tenho falado que, para muitos irmãos que falam comigo, não quero ir à igreja, não quero participar, né? O dia que eu não quero, é que eu estou mais precisando. O dia que eu não estou com vontade, é que eu estou mais precisando de estar com o povo de Deus, de estar crescendo em comunhão uns com os outros, né? A gente sabe o quanto isso é importante. Voltando para esse texto, nós sabemos que aqui no capítulo 12, a gente vê a forma com que Jesus ali, ele é inquirido com vários religiosos da época, né, a respeito dos saduceus, falando sobre a ressurreição. E nós vemos então, diante daquela inquirição deles ali, Jesus então mostra qual é o grande mandamento. E por isso, aqui, nós vamos pensar sobre essas coisas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, primeiro aspecto eu quero destacar sobre a necessidade do culto. O culto é necessário por algumas razões para a gente conversar aqui, né? Quem sabe nas outras próximas aulas a gente vai começar a falar sobre os elementos do culto. Mas hoje vamos pensar sobre isso, a necessidade e a essência do culto. Primeira coisa, necessidade do culto. Primeira razão, qual que é a finalidade que o homem foi criado? No culto, quando a gente está cultuando a Deus, tanto aqui na abertura, na lição de escola dominical, as outras classes estão reunidas, nós sabemos que nós encontramos a razão da nossa existência. Por quê? A palavra de Deus é bem clara que diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. A partir do momento que você e eu, nós entendemos o que é salvação, o que é vida eterna, entendemos o que realmente a nossa vida, Deus nos chamou para estarmos glorificando a Ele através da nossa existência. A partir do momento que nós entendemos isso, a gente sabe que fora da posição de adorador de Deus, o homem, ele não encontra o sentido para a sua vida. Por isso que a gente, claro, nós adoramos a Deus também no nosso trabalho durante a semana. A gente adora a Deus quando em casa a gente está lá junto com a esposa e com os filhos. Louvado seja Deus, nós podemos prestar o culto ao Senhor. E isso é primordial, a gente está entendendo isso. Mas existe aquele tempo de nós estarmos juntos. Um tempo que o Espírito Santo promove essa comunhão, nos dá a oportunidade. E eu e você temos a alegria de estar fazendo o quê? De estarmos preservando essa unidade, esse tempo de adoração ao nome do nosso Deus, né? Então isso é a finalidade do homem. Deus nos criou com esse propósito, para adorá-lo em todos os momentos da nossa vida. E uma das formas é nós estarmos aqui em comunhão. Eu gosto muito de reportar para a igreja primitiva, porque ali, apesar da perseguição, apesar das lutas que eles estavam enfrentando, e poderiam morrer a qualquer momento, eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Eles desfrutavam desse tempo tão prazeroso de comunhão. E nós sabemos o quanto isso faz falta para o povo de Deus, né? A gente, agora estamos começando a visitar os irmãos, né? Porque a pandemia nós não pudemos visitar muitos irmãos no ano passado, mas eu sou um pastor que gosta de visitar todo mundo, né? E muitas vezes não dá, mas gosto muito de estar visitando, estar acompanhando, junto com os irmãos, em todas as situações. Então Deus está nos dando agora esse privilégio, graças a Deus, né? De estar junto com os irmãos, de rever. Alguns irmãos a gente conhecia só com máscara, agora sem máscara, a gente está conhecendo, alguns falam assim, põe a máscara para eu ver como é que é. Aí a gente está ali conhecendo as pessoas, né? Mas tem sido um tempo muito bom, é diferente. A gente sabe o quanto isso faz bem para o nosso coração. Por quê? O fato também de a gente estar na casa de alguém, orando juntos, isso é culto ao Senhor também. Mas essa é a finalidade do homem. Deus o criou com esse propósito, adorar a Deus e bendizê-lo para sempre. Esse é o propósito. Agora, quando nós estamos também participando do culto, a gente está fazendo algo que a palavra de Deus nos ensina claramente, que é a obediência. O culto foi instituído e ordenado por Jesus Cristo. E há um teólogo chamado Karl Barth, que nós estudamos no seminário, ele diz o seguinte, que na adoração, não somos chamados a expressar nossas necessidades ou possibilidades, mas sim somos chamados à obediência. Então, ele coloca desse jeito, nós somos chamados a obedecer. Por isso que, quando eu quero cultuar a Deus, independente de quem está pregando,
Porque tem gente, como nós falamos na semana passada, tem gente que vai em determinado lugar só para procurar celebridades no meio cristão. A gente sabe que Deus usa todas as pessoas. Há celebridades, glória a Deus por isso, né? Os grandes pregadores que nós temos, nós mencionamos semana passada, glória a Deus por isso. Mas Deus usa quem Ele colocou à frente. Pastor, presbítero, diáconos, todos esses instrumentos de Deus para nos abençoar. Então, por isso que eu cultuo a Deus como obediência ao Senhor. Eu me lembro que determinada igreja estava aí, tinha os irmãos lá e falavam, quem vai pregar domingo? Ah, se for aquele pregador, não vou. Que culto é esse, ao Senhor? Está escolhendo o pregador? Né? Eu falava, você está perdendo a benção. Está perdendo a benção, né? Porque é obediência. É obediência. Tem gente que logo olha no boletim, quem vai pregar domingo? Ah, se for determinada pessoa, eu não vou. O que é isso? A gente precisa entender que o culto é obediência ao Senhor. E Karl Barth, ele declarou bem forte aqui, ó. Não somos chamados a expressar nossas necessidades ou possibilidades, mas sim para obedecer. Então, quando a igreja ela se reúne para louvar, para orar, para pregar a palavra, para celebrar os sacramentos, conforme nós vamos fazer hoje à noite a ceia do Senhor, ela simplesmente obedece. É obediência. Nós estamos entendendo claramente, nós estamos aqui nesse mundo como pessoas que obedecem ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e nós somos servos. Assim como nós vimos no domingo à noite, né? Nós somos o vaso e Deus é o nosso oleiro. Então, quando Ele nos conclama, nos chama, o verbo chamar, quando Ele nos chama para adorar, e a gente precisa, conforme diz a palavra de Deus, simplesmente obedecer. Porque isso é algo que alegra de maneira muito especial o coração de Deus. Tem um texto, gostaria que os irmãos abrissem, aí em Marcos capítulo 16, diz assim, Marcos 16, verso 15, é muito conhecido também para os irmãos. Quando ele fala assim, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, é obediência. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, no domingo, vamos falar só domingo, na escola dominical, no culto à noite, eu venho com um propósito de adorar a Deus, eu quero cultuá-lo. Mas aqui também eu sou equipado para quê? Para que eu possa enfrentar a minha semana, para que eu possa ser edificado pela palavra, para que eu possa ser encorajado para enfrentar os desafios da minha vida. Então, esse texto de Marcos 16 mostra para nós que nós estamos proclamando a palavra de Deus durante a semana toda. Mas quando também eu me desvencilho de qualquer obstáculo na minha casa, e no domingo eu estou na casa do Senhor, eu estou evangelizando. Já pensaram um pouquinho? Todas as pessoas que vêm, vocês saírem, todo mundo bonitinho, né? A família toda reunida, pai, mãe, os filhos, todo mundo arrumadinho, bonito, né? Que eu falei domingo passado, a gente estreia a melhor roupa na igreja, né? A família toda, a pessoa pergunta, onde vocês vão? Ó, eu vou ali, eu vou hoje para o clube, eu vou lá fazer isso. Vocês vão? Eu vou para a casa de Deus. Você está testemunhando, já pensaram nisso? Você está testemunhando. Você está falando sem falar nada. Você está falando através da vida sem falar nada verbalmente para eles. Né? Então, é uma obediência ao Senhor. Quando a gente tira esse tempo para estarmos juntos. É claro, meus irmãos, todos nós temos muitos afazeres. Né? Mas a gente precisa restaurar o dia do Senhor, para estarmos juntos na casa de Deus. Né? E isso é sinal de obediência ao nosso Deus. Né? Então, necessidade do culto, finalidade do homem, adorar o Senhor, como resultado da obediência. E outra coisa também, nós sabemos que há atuação da terceira pessoa da Trindade. Deus é o Criador, aquele que nos fez, que nos criou. Nós temos Jesus, o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas nós temos também o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, o culto, ele é suscitado, expresso pelo Espírito Santo. Por isso que a salvação provoca a adoração em nós. Agora, o perdão, ele restaura a capacidade de adorar anteriormente perdida por causa do pecado. Então, por isso é o Espírito Santo que, de tal forma tão maravilhosa, ele me leva, me impulsiona e me motiva. Para quê?
Eu entendo que eu sou um adorador. Eu entendo que eu preciso obedecer. Olha a sequência. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, vamos estar na casa de Deus, vamos estar com o povo de Deus. Claro que há muitas possibilidades e até propostas erradas para eu fazer outra coisa. Mas o Espírito Santo, ele que me mostra de que eu preciso estar onde? Onde o povo de Deus está. Principalmente no domingo, quando nós estamos adorando ao nome do nosso Deus. Então nós vemos, ó, finalidade do homem, a obediência e o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Meus irmãos, aquilo que eu falei no início, que nós pensamos sobre a questão, o dia que a gente não quer ir à casa do Senhor, é quando a gente mais precisa. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. Essa luta é diária. E quantas vezes nós damos essa brecha para que a carne ela prevaleça? Porque quando nós estamos na casa de Deus, nós vamos ser edificados pela palavra, Deus vai promover a unidade entre nós vamos encontrar os nossos irmãos, nós poderemos estar recebendo aquele aconchego, aquele abraço tão caloroso dos irmãos que agora nós podemos dar, que estão conosco. Isso faz tão bem para o nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Não existe cristianismo isolado. Cristianismo quer estar com o povo de Deus. É aquilo que eu tenho falado, né? Nós estamos aqui com o povo de Deus, por quê? Porque um dia nós queremos estar com ele lá, com o povo de Deus lá na glória. Então, não dá para conceber alguém que fala, eu sou um salvo, mas não quer estar com os salvos aqui no mundo. Mas quer estar quando Jesus voltar, né? Lá na Jerusalém Celestial. Mas então, é o Espírito Santo que vai movendo o nosso coração, para que a gente se desvencilhe de todo e qualquer obstáculo, para estarmos aqui juntos. Isso é tão maravilhoso. E outra coisa também, que a gente percebe, que o culto, a necessidade do culto, o culto, ele é útil. Por quê? O culto, ele tem uma utilidade tão maravilhosa, olha só, didática, tem a atividade, ele atua na nossa vida na parte sociológica e psicológica. Por quê? No ato do culto, nós aprendemos a ser cristãos. A gente reúne, a gente aprende a palavra, a gente é trabalhado pelo Espírito Santo, sempre quando alguém prega a palavra. Quando nós estamos em comunhão, o Espírito Santo, ele vai impregnando essa palavra na nossa mente. Então, no ato de culto, nós aprendemos a ser cristãos. Ele também, através do culto, é a escola por excelência do cristão. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que cresceram numa igreja evangélica, que priorizou a escola dominical, você se recorda de momentos especiais. Eu me recordo pequenininho, quando ia na escola dominical, lá na minha cidade natal, lá em Caxambu, no sul de Minas, né, de cânticos de leitura da Bíblia. Eu guardei vários versículos bíblicos que aprendi onde? Na escola dominical. Eu aprendi sequência, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, né? Aquela musiquinha lá do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, todinha, onde? Na escola dominical. Então, por isso, ela é útil para nós. Por quê? No culto há uma coesão, há uma integração e há uma comunhão pessoal, né? A gente se reúne aqui, a gente compartilha as nossas alegrias, as nossas tristezas, a gente tem a oportunidade de estar revendo pessoas que a gente não viu a semana toda, né? E a gente sente falta, como isso é importante. Então, por isso que, por fim, o culto, ele traz paz, descanso e cura para a alma dos fiéis. Então, os irmãos percebem a necessidade do culto, né? A necessidade de nós estarmos cultuando juntos. É claro, conforme eu já disse nas aulas anteriores, a gente pode cultuar a Deus na nossa casa, através do culto doméstico, nós podemos aprender da palavra de Deus, igual muitos irmãos estão acompanhando a transmissão, glória a Deus por isso, mas estar aqui juntos é outra coisa. A necessidade desse culto que nós prestamos ao Senhor. Isso é muito importante na nossa vida, tá bom? Então, essa é a primeira parte que nós caminhamos aí. A segunda parte é que eu gostaria de pensar com vocês sobre a essência do culto. O que representa para nós? Em meio às múltiplas maneiras que você e eu temos de cultuar, há um elemento imprescindível, a adoração. Agora que nós vamos lá para o nosso texto de Marcos aí, no capítulo 12. Os irmãos percebem uma coisa muito importante aqui, uma palavra-chave que Jesus fala para nós, né?
que é um elemento imprescindível à adoração. Uma palavra muito conhecida. É a palavra amor, né? Amor. Ela é imprescindível na nossa vida. E o crente, a marca distintiva do crente é o amor. O amor tem que estar presente no seu coração. E quanto mais ele aproxima de Deus, mais ele entende essa palavra amor na sua vida. Porque amor é uma palavra muito falada, muito discutida, muito endeusada, mas muitas vezes não tem sido nada para muita gente. As pessoas verbalizam, mas não vivenciam dia a dia esse amor. Então o amor é a essência da adoração. É impossível, totalmente impossível, adorar a Deus sem amá-lo. Quero repetir isso. É impossível, totalmente impossível adorar a Deus sem amá-lo. Por quê? Deus, ele nunca se satisfaz com menos do que tudo. Deus nunca se satisfaz do que menos, com menos que tudo. Olha o texto que nós lemos, versículo 37. Olha o que diz. Quando nós vemos na palavra do Senhor, aí em Marcos capítulo 12, 22, 37, olha o que a palavra de Deus, ela nos ensina nesse texto aí tão especial, versículo 20, do Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, que ele diz aí, olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Dr. Russell Shedd, ele foi um dos grandes homens de Deus que eu conheci. Além de ser um homem de Deus, teólogo, escritor de vários livros, mas foi uma pessoa muito humilde. Sempre gostei dele. Ele diz o seguinte, ó, sem o incentivo do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, isento de qualquer valor. Pode se tornar olha só, ele chega a dizer isso, pode se tornar um culto a Satanás. Olha o que ele diz, né? Então, nós afirmamos então o seguinte, que o culto verdadeiro requer amor de todo o coração, um amor integral de mente e de todo o nosso esforço. Então, a gente entende que o culto, Deus nos chamou para cultuá-lo, a gente entende que a gente precisa realmente estar expressando esse culto como obediência ao nosso Deus, é útil para a nossa vida, mas uma palavra está bem clara quando eu presto um culto a Deus, é essa palavra amor. Amor, em primeiro lugar, que eu tenho para com o meu Deus. A gente tem amado a Deus de todo o coração? Às vezes eu fico questionando, né? Será que eu amo a Deus de todo o coração mesmo? Né? Ou será que eu lembro de Deus só nos apertos? Eu lembro de Deus só quando estou passando dificuldade. Né? Não, eu tento resolver as coisas, depois eu vou procurar Deus. Eu fico questionando, meus irmãos. Eu preparando essa lição aqui, pensando, será que eu tenho amado a Deus de todo o coração? Ou será que se eu busco a Deus num SOS? Né? Há um momento difícil, agora estou prostrado diante do Senhor. Eu me lembro que quando era pastor em Itu, a gente tinha uma sala de oração, ficava aberta o dia inteiro. O dia inteiro. Então, a igreja, tipo a nossa aqui, bem no centro da cidade, então ela ficava aberta o dia inteiro. O zelador morava na igreja, ficava mais tranquilo, né? Então os irmãos passavam de manhã, alguns que iam entrar no trabalho 7 horas, 6 horas passavam lá na sala de oração, oravam, tinha um devocional, tinha um tempo lá, era muito gostoso. Alguns, na hora do almoço, vinham e oravam, né? E outros, quando terminava o trabalho, à tardezinha, passavam lá para orar. Então, era uma sala muito visitada. Mas e tinha também lá um livro para anotar o seu nome. O seu nome, passei aqui para orar, tal, né? E o que a gente notava é o seguinte, sempre quando alguns tinham muitos problemas, aí que eles iam lá, né? Iam lá. Claro que Deus, ele aceita o nosso culto também, quando nós estamos apresentando nossos pedidos. Mas é muito importante a gente entender que nosso Deus não quer ser buscado e adorado somente quando nós precisamos, né? Todos os pais aqui, porque muitas vezes a gente só quer pedir coisa para Deus, né? Eu sei que muitos pais aqui têm filhos pequenos, né? Já pensaram? O seu filho só vir pedir as coisas, mãe, me dá isso, ou pai, me dá aquilo, só para pedir as coisas, né? E quantas vezes a gente fica tão feliz, né, quando o filho fala, pai, eu te amo tanto. O filho fala, mãe, eu te amo tanto, você é tão importante para mim. Isso não faz tão bem para o nosso coração. Então, a gente se alegra com isso, gente. Nós somos imperfeitos. Já imaginaram Deus? Quando a gente chega diante dele, Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é um Deus amoroso, como eu te louvo por ser teu filho. Né? Mas tem gente que chega para Deus só para pedir as coisas. Deus, me dá isso, me dá aquilo, e fica bravo quando Deus não dá. Fica bravo, Deus não deu. Né? Então, a gente tem que entender
a essência do culto que nós prestamos a Ele. Como que eu presto esse culto a Ele? Então, aqui nós vemos que Jesus, aqui para esses escribas e fariseus e saduceus, ele mostra qual que é a essência do culto. Ele diz, em primeiro lugar, um amor de todo o coração. Você tem amado a Deus de todo o coração? Diz, para o hebreu naquela época, o coração é considerado como a sede da mente e da vontade, bem como das emoções. Então, o termo alma refere-se à fonte da vida e da vitalidade. Você pode ver isso em vários textos da Bíblia, nós não vamos deter agora não. Ou mesmo o próprio ser. Então, esses dois termos indicam que o homem deve amar e adorar a Deus sem qualquer reserva em sua devoção. Porque é no coração humano que Deus ele se revela. Então, é, portanto, com o coração que nós devemos expressar o nosso amor a Ele, de todo o coração. Pensaram nisso? Né? Então, por exemplo, se eu sair de casa, olha aquilo que nós começamos a falar no início. Não quero ir na igreja, mas tem que ir hoje, né? Senão o pastor vai pegar no meu pé, senão os presbíteros vão me olhar diferente, as pessoas, cadê você? Vão me cobrar. Olha só, você não vem por causa dos homens, você vem por causa do seu Deus. Entenda isso. Você vem para adorar o Senhor. Você vem de todo o coração prestar a Ele um culto a Ele. Os jovens vêm aqui para ensaiar no sábado. Como é difícil ensaiar, eu sei disso. Né? 2 da tarde, depois daquele almoção que eles comem, alguns, né? Depois de 2 da tarde, é difícil, a gente sabe disso. Quando os jovens ensaiam para preparar aqui os cânticos aqui, eles esforçam, dedicam, preparam, estudam em casa, cada música, e vêm aqui para preparar, para apresentar um louvor tão abençoado que nós temos tido. Porque eles se dedicam de todo o coração. É um culto a Deus. A gente precisa entender que tudo que nós fazemos é um culto ao Senhor. Conforme nós falamos no domingo passado, desde quando você sai da sua casa, à disposição do seu coração, estar na casa de Deus, você está cultuando a Deus, né? Então você vem com a melhor roupa, você vem alegre, grato a Deus, com a família, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então tem que ser de todo o coração, né? Como que isso faz bem? Quando Deus olha para mim e vê, eu estou de todo o meu coração, eu estou lá adorando ao meu Deus de todo o meu coração. Então, a essência do culto tem que ser um amor de todo o coração. É aquilo que a palavra de Deus mesmo nos fala sobre apresentarmos a Ele um culto verdadeiro. Lá em Atos capítulo 16, vamos abrir lá, há um versículo que eu gostaria que os irmãos vissem, e você ainda não tem marcado aí na sua Bíblia, marque, Atos 16, 14. Olha o que Lucas ele nos ensina. Olha que ele vai nos mostrando sobre a palavra do próprio Deus. Olha só. Aconteceu que indo para nós, lá em Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha essa mulher, ela era temente a Deus, temente ao Senhor, né? E o próprio Senhor abriu o coração para que ela pudesse escutar as coisas que Paulo dizia. Então nós vemos que é no coração humano que Deus vai se revelando. Então quando eu estou de coração fazendo um culto, prestando um culto a Deus, Deus vai se revelando para nós. E revelou-se a essa mulher. Então a gente chegar num culto, na escola dominical, um culto à noite, eu estou aqui, Deus, eu quero ouvir a voz do Senhor, independente de quem está falando, eu quero ouvir o Senhor falar. E Deus usa as pessoas para nos abençoar. Então, primeira coisa tem que ser de todo o coração. Tá? É isso que nós vemos o ensino bíblico aqui. Segundo aspecto importante da essência do culto, tem que ser um amor integral da nossa mente. O próprio texto nós lemos aí, amarás por Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando a gente fala sobre esse entendimento, entra a palavra dianoia. Em grego significa capacidade de pensar e refletir religiosamente. Então esse entendimento é uma dádiva divina. Então a gente está de todo o coração, mas também nós somos seres humanos criados por Deus com uma mente que pensa, que faz raciocínio. Então eu gosto demais quando realmente a gente começa a estudar a palavra de Deus e a gente começa a analisar e aplicar na nossa vida. E havia os crentes da época de Atos, os crentes de Bereia, que tudo aquilo que os apóstolos falavam, eles iam examinar
para saber se de fato era assim. Por isso, meus irmãos, é muito importante estar na escola dominical. Por quê? Porque aqui a gente lê a palavra, estuda, e a gente começa a avaliar realmente, isso aí está na palavra? Isso está de acordo com a palavra de Deus? E louvado seja Deus que a nossa igreja presbiteriana do Brasil e outras igrejas reformadas também primam por um ensino sério, baseado na palavra, não por pensamentos humanos, mas aquilo que a palavra de Deus deve estar aplicado no coração. Por isso a adoração deve ocupar a mente de maneira a envolver a meditação e a consciência do homem. Por quê? A gente estuda a palavra, pensa e reflete na palavra, e depois eu falo, de que maneira eu posso aplicar isso na minha vida? Nos leva a pensar, né? Paulo estabelece que o culto deve ser um culto racional, que nós estudamos na semana passada, né? A palavra latreia, os irmãos viram, nós estudamos a semana passada. Então, amar a Deus com entendimento é um desafio para o crente. Amar a Deus, de que forma? Com entendimento. É um desafio para mim e para você. A gente ama a Deus de forma equilibrada, constante, abençoada, porque é algo que Deus requer isso de mim e de você. Um amor integral da nossa mente. Então, eu venho, aprendo a palavra, cresço na palavra e quero aplicar na minha vida. Eu gosto demais quando a gente pode fazer um curso, né? De vez em quando, como pastor, a gente é chamado para fazer alguns cursos de reciclagem. Como é importante. Mesmo com 31 anos de ministério, o curso de teologia que eu fiz, o mestrado, a gente sabe que a gente sempre está aprendendo mais. Sempre tem no nosso coração essa disposição para aprender, porque nós precisamos ser pessoas ensináveis. E quando eu vou num curso, há uma reciclagem, isso faz tão bem para a minha vida, porque a gente cresce. A gente tem que estar com a mente pronta para aprender. Porque muitas pessoas falam assim, não, eu já sei tudo, né? Já conheço a Bíblia de capa a capa, não preciso aprender mais nada, né? Aí eu me lembro do meu professor de línguas do seminário, Dr. Valdir Carvalho Luz, um homem que falava 11 idiomas fluentemente, inclusive o Esperanto, né? E ele falava assim para os alunos, e um dia falou para mim, Jediael, cada vez que eu estudo a palavra de Deus, mais eu descubro que eu nada sei. Olha só, um homem que foi professor de linguística da Unicamp, um homem de Deus, Dr. Valdir Carvalho Luz, ele que escreveu o grego, a gramática de grego, né? Um homem, tanto hebraico como grego, dominava de forma fantástica, mas um homem que percebia, mostrava claramente para a gente, quanto mais ele estudava, mais ele descobria que ele nada sabia. Então, meus irmãos, a gente precisa ter um coração também pronto para entender que a gente sempre vai aprender alguma coisa. Como eu fui abençoado, não conhecia o missionário Fernandão, né? Com ele e a parte aqui semana retrasada. Que bênção que foi. Se você ainda não assistiu, não estava aqui, acesse lá o nosso canal do YouTube ou do Facebook. A bênção que foi. Tanta coisa a gente aprende. E a gente precisa estar disposto a aprender. Tem gente que acha que sabe tudo, né? E nós precisamos aprender. Isso Deus sempre vai nos ensinando. Então, um amor integral da mente, de todo o coração, mas também da mente. Outra coisa importante na essência do culto, tem que ser de todo o coração, integral da mente, mas exige também todo o nosso esforço. Olha o que diz o texto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Força, então quer dizer, o amor que exige todo o nosso esforço. Então na adoração cristã, Deus exige ser amado com toda a força do adorador, né? Eu comecei a pensar, o que a gente pode entender como amar a Deus com todo o nosso esforço? O termo que skyros, grego, se refere à força e poder de criaturas vivas. O termo no original, mostrando para nós o que quer dizendo força, né? Então, exige que o cristão gaste todas as suas forças, energias físicas em ato de amor por Deus, né? Olha só, ele se esforçar, esgotar suas forças para adorar a Deus. Aí eu fico pensando, se nós temos cultuado a Deus desse jeito, né? Será que a gente tem feito assim? Eu não sou nada contra aqueles que vão no estádio, né, torcem para o seu time, passam 2 horas lá assistindo futebol, de vez em quando eu posso, eu vou também, né, gosto disso. Não sou nada contra aqueles que ficam também 2 horas assistindo um jogo, como alguns assistiram ontem, inclusive eu, não pude assistir o jogo todo, né, do Fluminense, mas fui campeão,
né? E aqueles que vão assistir hoje à tarde também, o Palmeiras e São Paulo, não sei quem vai ganhar, né? Então, eu sei que vai, mas depois termina o culto, vem para a igreja, dá tempo, viu? Não, dá tempo, tomar banho e vir para a igreja. 6 horas, já adianta tudo, você não vai atrasar para chegar na igreja não, tá bom? 19 horas começa o culto. Mas o que acontece? Eu vejo o esforço dessas pessoas. Não, sai com antecedência, vai lá, paga o ingresso, vai lá, chega com antecedência, fica lá e assiste o jogo, né? Grita pelo time. Alguns chegam lá até xingam o juiz, né? Mas não pode fazer isso, né? Aliás, eu estava com o jovem, agora eu vou xingar o juiz, agora eu falei para todo mundo, né? Aí o jovem, o que o pastor vai falar? Eu falei, bonito que o senhor fez, hein, juiz? Eu xinguei o juiz, eu falei que foi bonito que ele fez. Brincadeira, né, irmão? Mas o que acontece? Será que a gente tem feito todo esforço para a gente adorar a Deus? Né? Aqui diz o texto, amor que exige todo o nosso esforço. Então, o amor a Deus, ele expressa nosso serviço, nós prestamos a Ele de todo o coração. Então, portanto, amar a Deus com toda a força representa gastar a nossa vida, a nossa energia, unicamente com expressões de lealdade e afeição a Deus. Olha que coisa tremenda. Você se esforçar ao máximo para poder gastar a sua vida e energia unicamente como expressões de lealdade e afeição a Deus. A gente fazer isso a Deus. O Senhor é tão bom para comigo. O Senhor tem feito tantas coisas tremendas, já me abençoou a semana inteira, glória a Deus por isso. O Senhor abençoou meu trabalho, supriu minha necessidade, guardou minha ida, minha saída, minha entrada em casa. Sei que passei aqueles percalços lá, mas o Senhor deu vitória. Estou aqui, estou vivo, glória a Deus por isso. Estou aqui para te adorar. Então, com todo o meu esforço, não sendo uma obrigação, mas algo que Deus vai ver, aquela expressão de culto na minha alma. Estou para te adorar, Deus, pelo que o Senhor é. O Senhor é um Deus maravilhoso. Então, um amor que exige o nosso esforço. É a essência do culto, né? De todo o coração, integral da mente, e um amor que exige todo o nosso esforço. Nós percebemos que cada vez que a gente estuda, a gente vai aprendendo um pouquinho desse culto, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso aqui, para a gente dar um fechamento aí nesses 10 minutos que faltam, né? Que Deus, Ele é uma pessoa. E nas profundezas da sua poderosa natureza, o Deus que nós sabemos, Ele pensa, Ele deseja, Ele sente, Ele ama, Ele quer e Ele sofre como qualquer outra pessoa. Você sabe que Deus, Ele sofre. Quando eu estou sofrendo, quando você está sofrendo, quando a gente passa por lutas, dificuldades, porque Deus sofreu com seu filho. E Ele sofre por mim e por você. Agora, em seu relacionamento conosco, Ele se mantém fiel a esse padrão de comportamento da sua personalidade. O próprio doutor A.W. Tozer, que nós falamos no início, ele fala sobre isso, né, que Deus, Ele tem a sua própria personalidade. Agora, no ato de culto que você e eu nós prestamos, você deve aprofundar sua comunhão com Deus nesse intercâmbio, nessa interação de ações e sentimentos. Então, você deve senti-lo, dialogar com Ele e render-se a Ele. Esse é o culto que nós prestamos a Deus. Então, nós desvencilhamos de todo e qualquer obstáculo para nós estarmos aqui juntos para bendizer esse Deus. Então, é um culto ao Senhor. Por isso tem que ser de todo o coração. Por isso tem que ser com algo integral da nossa mente. E por isso tem que ser que exige todo o nosso esforço ao nome do nosso Deus. Bem, para nós estarmos aqui concluindo, só uma pergunta, gostaria que você respondesse sinceramente para Deus. Você e Deus, não precisa responder para mim não. Você sente a necessidade de cultuar a Deus? Lá no seu coração. Lá no seu coração, você responder para mim, sente a necessidade? Eu quero cultuar a Deus, eu sinto falta disso, né? Por quê, meus irmãos? É possível a gente adorar a Deus sem amá-lo. Tem muita gente que se tornou uma religiosa, uma religião formal. Aqueles homens estavam inquirindo Jesus aqui, fazendo várias indagações, mas eram pessoas que estavam presas à lei. Pessoas que não entendiam que o culto a Deus vai muito além da lei. É algo profundo no seu coração. Então, por isso, é importante a gente fazer um exame da nossa vida. Quando a gente adora a Deus, a gente entende e tem comunhão com o objeto maior do nosso amor, que é Deus. Ele é o motivo da nossa adoração. E quando a gente entende isso, é aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala. Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória dele. Então, lá no meu trabalho, é para a glória dele. Lá na minha família, é para a glória dele. Quando eu estou aqui em culto juntos, nessa comunhão,
nesse culto ao meu Deus, é uma forma de adorar a Ele, porque eu amo. Eu reconheço quanto meu Deus é maravilhoso e tem feito coisas tremendas na minha vida. Então eu amo e por isso eu quero adorá-lo de todo o meu coração. Por isso que ele diz, que eu preciso amar a Deus com toda a minha força. Quando eu me desvencilho, então, de todo o obstáculo para estar onde? Na casa de Deus, né? Eu quero aqui contar uma experiência própria minha. Fui criado numa igreja evangélica, né? Graças a Deus, meus pais, meu pai era presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, minha mãe como uma missionária na igreja. Então, fui criado desde pequenininho na igreja. E eu sempre, o exemplo dos meus pais ficaram marcados para mim, né? De saírem comigo, com as crianças, andarem 2 quilômetros até o centro da cidade, a pé, né? Para que a gente pudesse ir para a igreja. Muitas vezes a rua lá tinha chovido, cheio de barro, a gente ia assim mesmo, né? E como aquilo ficou marcado na minha mente. Mas algo que nunca mais esqueci. Minha mãe e meu pai sempre foram homens de oração, mas a minha mãe muito mais. E a minha mãe, antes da gente dormir, ela ia no quarto de cada filho, orava por eles, né? Eu dormia junto com outro irmão, e no outro quarto os outros irmãos. Ela orava, colocava a mão na cabeça de cada um deles, né? Aí depois eu escutava os dois orando juntos lá no quarto. Isso aí nunca mais eu esqueci. Isso aí ficou marcado na minha vida, desde quando para que pudesse haver a minha conversão. Quando eu saí da minha cidade e estava longe de Deus, não era um convertido ainda, quando fui morar em Belo Horizonte. Então depois, minha mãe e meu pai intercedendo por mim, e Deus promoveu a conversão na minha vida. Então, quando você faz isso, quando você vem aqui na escola dominical, quando você vem num culto à noite, como falamos no início, você está dando um testemunho para os seus filhos, testemunho para os seus amigos, para os seus familiares, as pessoas que não conhecem a Cristo. E quanto é importante, porque o maior legado, eu estou falando aqui propriamente para os pais que têm filhos pequenos, filhos adolescentes e jovens, né, que ainda não, que precisam assumir um compromisso maior com Deus, né, é que o maior legado que você pode deixar para os seus filhos é Jesus. Bens materiais, glória a Deus por isso. Uma boa profissão, glória a Deus por isso. Isso é uma coisa muito boa que a gente deixa para os filhos. Mas o maior legado é a vida eterna em Cristo. Isso vai ficar marcado para sempre. Me lembro que quando fiz o velório da minha mãe, né, lá em Caxambu, como foi difícil. Mas eu falei para todo mundo, o maior legado que ela me deixou foi Jesus. Quando fiz o velório do meu pai, a mesma coisa. O maior legado que o meu pai deixou foi Jesus, né? Além de deixar toda a educação, as coisas que ele pôde passar para mim, o maior legado foi Jesus. Então, por isso, gente, quando a gente cultua Deus, a gente não sabe o que isso vai trazer como bênção para a nossa vida. A bênção da obediência, a bênção de nós estarmos desfrutando de coisas tremendas que Deus tem preparado, não somente agora, mas para o futuro, para a nossa geração. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ficar desatentos a isso. Muitas igrejas não têm mais escola dominical. Muitas igrejas hoje no nosso Brasil não tem mais, porque vamos fazer tudo algo só, num tempo lá. Quanto é importante a escola dominical, a gente trazer os nossos filhos pequenos. Quanto é importante o adolescente estar aqui, o jovem estar aqui. Porque muitas vezes quando vai estudar fora, chega lá, não tem oportunidade nem em outra igreja. E por isso que o ensino fundamental, a educação cristã dos nossos filhos é primordial para a vida deles. E o quanto é importante nós estarmos juntos para quê? Para que a gente possa ser equipado, a gente possa demonstrar que nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, um amor integral da nossa mente e um amor que exige o quê? O nosso esforço. O esforço e a nossa dedicação, né? Então, por isso que a gente pôde ver hoje aqui, rapidamente, sobre a necessidade do culto e a essência do culto, né? De tudo que nós falamos aqui, eu sei que nós temos algumas perguntas para outra semana, quando nós vamos falar, na semana que vem, sobre os elementos do culto, viu? Que foi falar a pergunta semana passada, né? Mas dentro do que nós falamos aqui hoje, só para a gente terminar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí, levanta a mão aí, eu pedi para o Márcio levar lá, o diácono Márcio levar. A nossa irmã Ruth. Leva para ela lá, por favor. Nossa irmã Ruth tem uma dúvida lá, não tem problema, irmã. Pode aguardar aí que o diácono Márcio leva para mim. Pode fazer a sua pergunta
Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar, semana que vem eu trago. Não tem problema, pode falar. A minha dúvida é o seguinte: quando os apóstolos estavam com Jesus, eles não precisavam do Espírito Santo porque eles estavam com o noivo. Jesus é Deus, né? né? Assim que ele subiu aos céus, né, desceu o Espírito Santo, eles começaram, então, a ter o Espírito Santo. Aqui em Atos 10, a gente vê que Pedro estava pregando, né, em Atos 10, 44, né, e desceu o Espírito Santo sobre os gentios, e eles ainda não tinham sido batizados. Porque eu tenho assim na minha mente que a gente recebia o Espírito Santo no batismo, mas acho que não, né? Não, o Espírito Santo nós recebemos no dia da nossa conversão. E quando a gente abre os olhos, crê, a gente recebe o Espírito. O Espírito Santo, quer ver? Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1. Olha o texto. Esse texto aqui é muito interessante. Qualquer dia a gente estuda aqui, viu, sobre os gentios. Mas lá em Efésios, capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Efésios, capítulo 1. No versos 13 em diante. Em quem também depois vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento da nossa conversão, porque quem vai convencer a gente do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Então, no momento da nossa conversão, que nós recebemos o Espírito Santo. Agora, a experiência de muitos da igreja primitiva foi um enchimento, um revestimento do Espírito Santo, que muitos aí da igreja pentecostal se fala como sendo uma segunda bênção, né? Então, eles foram revestidos do poder do alto, do Espírito Santo. Então, a gente recebe o Espírito Santo, Ruth, no momento da nossa conversão, que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, né? Isso, e os escolhidos. Deus, então, ele dá o Espírito Santo. Então, esse revestimento acontece na vida de muita gente, porque quanto mais você busca mais a Deus, mais você é cheio do Espírito Santo. Você é parecido com Jesus, você ama a Deus de todo o coração, né? O Espírito Santo que vai constrangendo a gente, motivando a gente a ser parecido com Jesus. É isso aí, então, revestimento. Então, nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão. Tá bom? Mais alguma pergunta? O Márcio está ali nós temos alguns minutos ainda. Não? Tá bom. Então, meus irmãos, semana que vem, nós vamos falar sobre esse tema, quais são os elementos do culto, né? Aí nós vamos começar a entrar a questão, é hino, é louvor, é cântico, como que nós prestamos um culto a Deus, né? Adoração, contrição, louvor, mensagem, dízimo e ofertas, a questão da consagração, é que nós vamos falar no próximo domingo aqui pela manhã, tá bom? Vamos ficar em pé então para a gente orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, de estarmos juntos aprendendo a Tua Palavra. E de maneira especial, Deus, quando nós podemos pensar a respeito do culto que nós prestamos a Ti. Obrigado, Deus, porque esses irmãos estão aqui, porque o Senhor mesmo os trouxe para prestar esse culto ao Senhor. Obrigado, Deus, pela vida de cada um deles. Obrigado, o Senhor tem levantado em nossa igreja homens e mulheres comprometidos com um culto sincero ao Senhor. Muito obrigado, Deus, que tem sido feito de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Mas nós queremos agora clamar, ó Deus, por aqueles que ainda não entenderam o propósito que o Senhor os criou, que é te adorar e bendizer ao Senhor para sempre. Então, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo esses outros, para que estejam na tua casa de todo o coração e que juntos, ó Deus, possamos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, pela bênção desta manhã. Leve-nos em paz e segurança para a nossa casa e que logo mais à noite, ó Deus, estejamos aqui para prestar novamente um culto de adoração ao Senhor e de participarmos também da Santa Ceia. É a oração que fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, até às 19 horas.